Graças e paz, queridos. Bom, nesse vídeo eu quero pensar com vocês sobre o tema Como vencer as tentações. O nosso texto base está em 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao 13, e diz assim: Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Bem, irmãos, nós temos aqui um texto muito conhecido e nós temos aqui um caminho. Nós temos orientações práticas que podem nos ajudar nessa luta contra as tentações. Por certo, você já deve ter algum tipo de experiência na sua vida que lhe confrontou de uma maneira muito severa, alguma tentação que lhe persuadiu de uma maneira muito grave. Como lidar com isso? Será que há possibilidade sim de vencer as tentações? Será que há possibilidade de nós conseguirmos encontrar algumas instruções ou perceber algumas novas práticas no nosso comportamento que podem nos ajudar a vencer as tentações? A resposta é sim. A Escritura Sagrada nos dá esse caminho. Bom, antes de nós irmos para as nossas aplicações, nós veremos primeiro o exemplo histórico nesse texto que o apóstolo Paulo nos dá. Nós veremos isso do verso 1 ao 6. Depois nós veremos 4 tentações que o apóstolo Paulo identifica no comportamento dos israelitas nos dias de Moisés, isso do verso 7 ao 10. E por fim, nós veremos 4 lições sobre como vencer as tentações. Então vamos para o nosso exemplo histórico. O apóstolo Paulo nos dá isso do verso 1 ao 6. Paulo aqui do verso 1 ao 6, ele usa esse triste e trágico exemplo dos israelitas dos dias de Moisés e a punição que Deus lançou sobre eles como uma confrontação em relação ao comportamento da igreja de Corinto. O objetivo do apóstolo Paulo era despertar os coríntios em relação ao mau comportamento deles. Paulo mostra, tomando o exemplo dos israelitas dos dias de Moisés, que os israelitas, em primeiro lugar, eles receberam a orientação de Deus através da nuvem. A nuvem ela foi dada por Deus sobre os israelitas para os orientar e os guiar no deserto. E, em segundo lugar, os israelitas eles receberam como benefício o batismo. Interessante que o apóstolo Paulo faz essa referência aqui nesse texto. E essa referência que o apóstolo Paulo faz ao batismo indica que os israelitas eles foram unidos a Moisés. Eles foram batizados na nuvem e no ar, isto é, eles se uniram a Moisés e também se submeteram à liderança de Moisés. Um paralelo muito interessante em relação ao batismo cristão. Ao nos batizarmos, nos unimos a Cristo e nos submetemos à sua liderança. Mas em terceiro lugar, interessante que o apóstolo Paulo mostra que também os israelitas eles receberam a provisão de Deus. O texto diz que eles receberam uma comida espiritual e uma bebida espiritual, uma referência ao maná e a água providenciada por Deus através da rocha. E é interessante que o apóstolo Paulo diz que tanto a comida quanto a bebida apontavam para Jesus Cristo. Mas é interessante também notar
que tanto a comida quanto a bebida também faziam um paralelo muito interessante aos elementos da ceia. Contudo, mesmo os israelitas sendo beneficiados de uma forma tão maravilhosa, sendo guiados por Deus, também recebendo o batismo, né, naquela experiência na nuvem, no mar, se unindo a Moisés e submetendo a liderança do servo enviado por Deus, e também recebendo a provisão de Deus, o texto diz que Deus não se agradou da maioria deles. Paulo ele afirma, aqui no verso 6, que o que aconteceu a eles nos serve de exemplo. Ou seja, nós podemos ter recebido muitos benefícios da graça. O batismo, a participação na ceia do Senhor, a própria orientação de Deus por intermédio da sua revelação, que é a Bíblia Sagrada. Nós podemos receber uma série de benefícios da parte de Deus, mas se nós cobiçarmos coisas más, ou se nós nos entregarmos esse desejo por coisas ilícitas, como diz o apóstolo Paulo, nós também teremos que administrar terríveis consequências das nossas vidas. O apóstolo Paulo ele procura mostrar, através desse exemplo dos israelitas dos dias de Moisés, que com tentação não se brinca. Com tentação não se brinca. E agora, posteriormente, do 7 ao 10, o apóstolo Paulo ele descreve aqui 4 tentações que subjugaram os israelitas. Interessante que ele vai deixar essas 4 tentações bem descritas, e no finalzinho ele vai também descrever algumas consequências da prática dessas tentações. Então nós vemos isso aqui do verso 7 ao 10. E o objetivo, mais uma vez, era exortar os coríntios para que eles não caíssem nas mesmas tentações. Veremos a seguir que essas tentações detalhadas pelo apóstolo Paulo também são percebidas na igreja de Corinto. E o objetivo do apóstolo Paulo é fazer esse paralelo para chamar-lhes a atenção, para que eles acordem e que eles não continuem na prática do pecado. Então nós temos aqui 4 tentações descritas pelo apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, ele diz, não sejam idólatras. Capítulo 10, verso 7. E ele vai descrever aqui que os israelitas eles se entregaram à farra. Êxodo capítulo 32. É interessante notar que toda experiência idolátrica, ela também se expressa através de um desvio comportamental. Eles não estavam apenas cultuando a um Deus que eles cunharam ali naquele momento em substituição a Yahvé, mas eles se entregaram à bebedice, eles se entregaram à farra. Não se esqueça dessa máxima. Onde há pecado, há ídolo. E onde há ídolo, há pecado. No coração de um grande pecador, há sempre um ídolo. E se existe um ídolo, obviamente, o comportamento dessa pessoa deixará isso expresso e evidenciado. O texto vai dizer, lá no finalzinho do verso 7, ou melhor, lá no finalzinho do Êxodo 32, que houve 3.000 mortes em consequência daquela experiência de idolatria. A segunda tentação colocada pelo apóstolo Paulo aqui é não pratiquem a imoralidade. Capítulo 10, verso 8. Não apenas a idolatria é uma grande tentação, mas a imoralidade também é uma grande tentação. E Paulo cita aqui um evento onde os israelitas se entregaram à imoralidade sexual em um ritual de adoração a Baal. E em um só dia morreram 23.000 pessoas. Isso está registrado em Números 25. Interessante que no grego, a palavra imoralidade é porneuo e significa relações sexuais ilícitas. Portanto, quando o apóstolo Paulo fala sobre imoralidade, ele tem em mente relações sexuais ilícitas. Ele está usando esse paralelo da experiência do israelita para chamar a atenção dos coríntios e dizer, tome cuidado. Essa é uma tentação perigosíssima. Também é interessante notar que uma palavra grega da mesma raiz de porneu é pornê, que significa prostituta. É dessa palavra que vem a palavra ou termo pornografia. Portanto, a pornografia faz parte do que significa imoralidade sexual. E é uma tentação perigosíssima. Então, note como o apóstolo Paulo está avançando, dando os detalhes dessas tentações às quais os israelitas sucumbiram. Terceira
tentação colocada pelo apóstolo Paulo é: não ponham o Senhor à prova, capítulo 10, verso 9. Aqui Paulo ele relata um evento que aconteceu em Número 21. O povo se queixou do Senhor quanto à alimentação, então Deus enviou serpentes como resposta a aquela experiência maléfica do povo colocar o Senhor à prova. E pôr o Senhor à prova aqui pode significar testar até onde o Senhor pode ir. Senhor aqui é uma referência a Cristo. Toda vez que no Novo Testamento a palavra Senhor aparece em letra maiúscula, é Kyrios, é uma referência a Jesus Cristo. Então, pôr o Senhor à prova aqui significa testar até onde Cristo pode ir. Um exemplo seria mais ou menos o seguinte: sabe quando alguém irrita uma pessoa até o limite? Sabe quando alguém provoca outra pessoa para testar a sua paciência? Talvez essa aqui seja a ideia. Os israelitas estavam provando, testando a paciência do Senhor, né? O provando até onde seria o limite, através de murmurações frequentes, através de reclamações frequentes. Infelizmente tem gente que faz isso com Deus, testa a paciência de Deus, permanece na prática do pecado e vê até onde Deus pode ir. O texto diz que Deus enviou serpentes para punir o povo. E a quarta e última tentação elencada pelo apóstolo Paulo, capítulo 10, verso 10, é: não murmurem. Murmurar aqui é resmungar, é reclamar. Aqui Paulo, ele relembra a rebelião de Coré e seu bando, lá em Números capítulo 16. Murmurar é afirmar que a providência de Deus é insuficiente. Em outras palavras, Deus não sabe o que é melhor para mim. É isso que é murmurar. Interessante, portanto, irmãos, que nós temos aqui, como nós já explicamos, do verso 1 ao 6, um exemplo histórico para nós. Não imitem o comportamento dos israelitas, mas o comportamento deles foi usado com o propósito de exortá-los, abrir os seus olhos. Vimos também que o fato dos israelitas serem beneficiados por Deus, isso não impediu Deus de puni-los. Porque mesmo sendo beneficiados por Deus, o texto diz que Deus não se agradou da maioria deles. Portanto, receber a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, não significa necessariamente que Deus se agrada do meu comportamento. Nós devemos ter um cuidado muito grande com isso. E Paulo aplicou isso aos coríntios. Olha, vocês foram beneficiados por Deus, seja através do batismo, da ceia, da revelação especial de Deus. Mas Deus pode não se agradar de muitos de vocês. E aqui o Paulo, então, nos deu 4 tentações que foram comuns aos israelitas do dia de Moisés, comuns à experiência da igreja de Corinto e muito comum também à nossa experiência. Nós lutamos frequentemente contra a idolatria. Nós permitimos com que pessoas, comportamentos e hobbies se assentem no trono do nosso coração no lugar do Senhor. Lembre-se da máxima: onde há pecado, há ídolo. Onde há ídolo, há pecado. O que falar também da imoralidade sexual. Isso aqui, sabe, é algo extremamente atual. O que falar de colocar o Senhor à prova? Pessoas que permanecem na prática do pecado sempre pensando: ah não, mas o Senhor vai perdoar, ah não, mas o Senhor vai intervir, ah não, mas o Senhor me entende. Testar a paciência de Deus. E a quarta e última tentação, a murmuração. Que grave, irmãos. Reclamarmos da nossa casa, da nossa roupa, do nosso alimento, da nossa vida, reconhecendo que Deus, ele não é um provedor eficaz, um provedor suficiente e que nós sabemos o que é o melhor para nós. Bom, o apóstolo Paulo coloca essas 4 tentações diante da igreja de Corinto. E o objetivo deles é falar o seguinte: olha, vocês podem vencer essas tentações. Talvez alguém poderia dizer: olha, Paulo, mas é difícil não ser idólatra, quanto menos quando eu me dou por percebido, o ídolo já está sentado no meu coração. Ah, Paulo, mas a imoralidade sexual, ela é difícil de ser vencida. Não temos força. É muito mais forte que nós. Não há escape. Será que não há escape? Será que não há escape? Colocar o Senhor à prova. Duvidar de sua providência. Reclamar, murmurar. Eu não consigo vencer esse pecado é mais forte que eu. Eu não tenho força para poder vencê-lo. Eu tenho sido subjugado, escravizado por esse pecado. Será que não há escape? Irmãos, assim, se nós nascemos de novo,
se nós somos uma nova criatura em Cristo, se nós morremos e ressuscitamos com Cristo, o pecado não mais nos dominará, já não somos mais escravos do pecado. Nós podemos lutar contra o pecado. Nós podemos nos rebelar contra o poder do pecado se nascemos de novo. E aqui o apóstolo Paulo nos dá, por fim, 4 orientações práticas sobre como vencer o pecado. É muito importante nós notarmos que essas 4 tentações, elas são percebidas na igreja de Corinto. E aqui o apóstolo Paulo faz um grave alerta para aquela igreja, colocando a experiência do israelita dos dias de Moisés como paralelo à experiência da igreja em Corinto. Por fim, quais são as 4 lições que nós aprendemos nesse texto sobre como vencer as tentações? Em primeiro lugar, a orientação que nós recebemos é: aceite a advertência divina. Verso 11 diz: advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Irmãos, em primeiro lugar, se nós queremos vencer as tentações, nós precisamos dar ouvido à advertência divina, aceitar a advertência divina. O apóstolo Paulo reconhece que aquela história é uma advertência para nós sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Nós não podemos fechar os nossos ouvidos à advertência de Deus. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma acharmos que nós somos imunes a qualquer experiência de tentação. E o apóstolo Paulo coloca em paralelo os últimos dias já raiaram, diz o apóstolo Paulo nesse texto. Isso aconteceu com o advento de Cristo. Os últimos dias tiveram início com a vinda de Cristo, sua morte e sua ressurreição. Jesus já está às portas. E nós precisamos levar a tentação a sério. A tentação é um risco. A tentação é um grande risco. Nós devemos tomar um sério cuidado. Nós devemos tomar um sério cuidado. Portanto, aceite a advertência divina. Deus nos chama a atenção, Deus nos conclama a tomarmos os devidos cuidados em relação às tentações que nos cercam. E por falar em cuidado, a segunda lição é: cuide-se para que não caia. O texto diz no verso 12, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Irmãos, não sejamos presunçosos. Não sejamos orgulhosos e prepotentes. Os israelitas receberam muitos benefícios de Deus. Inúmeros benefícios de Deus. Acharam que estavam firmes, mas caíram. Achavam que estavam firmes, mas caíram. Eles presenciaram inúmeras revelações de Deus. O poder de Deus foi testemunhado diante dos seus olhos. Deus revelou a sua glória diante daquele povo. E ainda assim, aquele povo caiu. Ainda assim, aquele povo sucumbiu diante das tentações. Não pense que você é um super-homem, não pense que você é uma super-mulher. Nós podemos pecar como qualquer ser humano. Nós devemos tomar cuidado com os nossos corações. Portanto, tomar cuidado significa evitar o mal. Tomar cuidado significa antecipar alguns passos. Não viver uma vida louca, sem considerar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Portanto, irmãos, nós devemos evitar aquilo que nos faz pecar. Se ficar sozinho te faz pecar, evite ficar sozinho. É assim que a gente lida com a tentação. Se frequentar determinados ambientes te faz pecar, pare de frequentar determinados ambientes. Um ambiente que tem todo o potencial para te levar ao pecado, vai te levar ao pecado. Algumas pessoas dizem, não, mas eu vou para aquela festa, eu vou para aquela balada, eu vou frequentar determinado lugar, não vai dar em nada porque eu sou crente. Isso não é evitar a tentação, isso é flertar com ela. Isso é perigoso. E toda vez que você flertar com a tentação e desafiá-la, você cairá. Nós devemos nos antecipar. Se amizades te fazem pecar, as abandone imediatamente. Lembre-se daquilo que Jesus disse, se teu olho direito te faz pecar, arranque-o. É uma amputação radical. Cuidado para que você não caia. Essa é a segunda orientação do apóstolo Paulo. Gente, tem tanto crente que brinca com isso. Pessoas que dizem, não, mas eu me sinto seguro. Esse é o erro, esse é o problema. Considerar-se seguro, considerar-se imune. Você é pecador como qualquer outra pessoa. E se você não se cuidar, se você desconsiderar a advertência da infalível palavra de Deus, da inerrante palavra de Deus, achando que o teu coração é que dá as regras inerrantes, as orientações inerrantes, você vai se dar mal, você vai cair.
Você vai sucumbir. Cuidado para que não caia. Essa é a advertência da inspirada palavra de Deus. Essa é a advertência de Deus por intermédio da sua palavra. Terceiro, você não será tentado além de seus limites. Isso é uma bênção. E aqui nós encontramos uma promessa maravilhosa. Verso 13. Ele não permitirá que você seja tentado além do que vocês podem suportar. Verso 13. O teste, ele tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto positivo do teste é chamado de provação. Deus nos prova com o intuito de nos aprovar. Mas o aspecto negativo do teste é chamado de tentação. Satanás nos tenta com o objetivo de nos fazer cair. Entendeu? O teste ele tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. No aspecto positivo, Deus nos prova, porque Deus não pode nos tentar, mas Deus nos prova com o objetivo de nos aprovar. Mas no aspecto negativo do teste, Satanás nos tenta. Ele nos tenta com o objetivo de nos fazer cair, nos fazer pecar. Deus, em sua soberania, ele pode permitir com que sejamos tentados por Satanás. Mas a grande pergunta é, uma vez tentados por Satanás, podemos resistir? Podemos permanecer firmes? A resposta é sim. Essa é a resposta que é a palavra de Deus. E quem vai nos dar força e a garantia de que nós podemos resistir no dia da tentação é o próprio Deus. Verso 13, Ele não permitirá com que você seja tentado além do que você possa suportar. Então, enquanto o diabo nos tenta, Deus então nos prova. Enquanto Satanás nos tenta lançar ao chão, Deus, através desse teste, procura nos conduzir a uma experiência de vitória. A boa notícia que esse texto nos dá é que nunca seremos tentados além de nossos limites. Portanto, se você pecou, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Porque você não creu e você não clamou a Deus no momento da tentação. Você flertou com a tentação, você se submeteu à tentação. Mas em tempo de tentação, se você clamar a Deus, se você que é crente, se você que é um servo do Senhor, suplicar o auxílio divino, a promessa é que Deus não permitirá com que você seja tentado além do que pode suportar. Nós nunca somos tentados além da nossa própria capacidade, porque Deus disse. E essa é uma promessa. E por fim, a maravilhosa notícia que também nós temos é que sempre haverá um escape. Verso 13, Ele providenciará um escape para que o possam suportar. Por fim, nós temos aqui essa maravilhosa promessa. É a certeza do escape dado por Deus. Interessante que a palavra escape aqui é ekbasis. Essa palavra ela pode denotar um desfiladeiro. A figura é de um exército preso nas montanhas e que escapa de uma situação insustentável quando eles percebem uma passagem para que eles possam fugir. Então é interessante que a ideia é basicamente essa, que no meio da tentação, Deus não apenas nos sustenta, mas como também Deus ele providencia a passagem de saída, ele providencia o escape. Por isso que em tempo de tentação, quando as coisas estiverem difíceis, quando as circunstâncias estiverem te impelindo ao pecado, clame a Deus, confie que Ele vai providenciar um escape e Deus Ele providenciará, porque essa é a palavra que Ele nos dá. Portanto, se você tem uma luta interna com algum vício, se você tem lutado contra variadas tentações, seja idolatria, imoralidade sexual, murmuração, a mentira, enfim, não importa qual seja a tentação, aceite a advertência divina, cuide-se para que não caia, evite perambular por lugares que possam te inclinar à prática do pecado. Tome cuidado com gatilhos que possam despertar a prática do pecado. Em terceiro lugar, creia na promessa de que você não será tentado além de seus limites e que sempre haverá um escape. Eu quero orar com você nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, nós somos pecadores, Senhor. E nós sabemos, ó Pai amado, que o pecado ele se apropria da lei, como diz, ó Pai amado, Romanos capítulo 7, para nos conduzir à prática, Pai amado, do pecado e se mostrar, ó Pai, extremamente pecaminoso. Mas nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos dê força. Que no momento da tentação, ó Pai, se chegarmos até lá, ó Pai, que o Senhor possa nos apontar a saída. Senhor, nos dê força para clamarmos ao Senhor, nos lembrarmos da sua promessa e clamarmos pela saída, Senhor. Nós temos a plena convicção de que se flertarmos com o pecado e com a tentação, nós cairemos. Então nos ajude a antecipar os nossos passos. Evitar, ó Pai amado, o potencial para o pecado, seja, Pai amado, uma amizade, seja um ambiente, seja o que for. Mas nos ajude a tomar cuidado, Senhor.
Os últimos dias, ó Pai, já tiveram início com o advento de Jesus Cristo. Jesus já está às portas. Que Jesus, quando voltar, se Ele voltar, nós estivermos em vida, que Ele encontre uma igreja batalhando, lutando pela pureza e pela santidade. Obrigado pela sua palavra e assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, se esse vídeo fez sentido para a sua vida, assim como fez para a minha, curta esse vídeo, estará nos ajudando bastante. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal da nossa igreja para receber com frequência os próximos vídeos e se lembre, toda quarta-feira às 8 horas, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite às 19 horas tem vídeo novo no canal da Igreja Batista em Parque Piratininga. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.